E se hoje é mais um dia quente na política em Brasília, ontem o assunto foi a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que foi aceita pelo STF. No documento, Delcídio cita diversos episódios que envolvem os principais líderes políticos brasileiros. Delcídio afirma que virou líder do governo Dilma em 2015 porque conversava com todos os partidos. Segundo ele, os políticos se preocupavam muito com a Operação Lava Jato. Por isso, Dilma se reuniu com os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki, para tratar da operação. Além disso, Dilma teria indicado o ministro Marcelo Navarro ao STJ para que ele soltasse pessoas importantes presas pela Operação Lava Jato. Delcídio afirmou ainda que conversou com Navarro a pedido de Dilma. Delcídio também afirma que a presidenta Dilma, ainda como presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, tinha conhecimento de todo o processo de compra da refinaria de Pasadena. O ex-presidente Lula é citado na suposta compra do silêncio do publicitário Marcos Valério no episódio do Mensalão. Marcos Valério teria dito a Delcídio que o PT devia 220 milhões de reais a ele. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, teria garantido que, em nome do PT, iria honrar essa dívida. Em outra citação, o ex-presidente teria ficado preocupado com a situação do pecuarista José Carlos Bulay nas delações de Fernando Baiano e Nestor Severo. Delcídio afirma que o empréstimo de Bulay serviu para pagamento de campanhas eleitorais, inclusive a de Lula em 2006. Delcídio também explicou que mobilizou a tropa de parlamentares para que os requerimentos para ouvir Lula, os filhos dele e a ex-ministra Erenice Guerra fossem derrubados na CPI do CARF no Senado. O presidente do PSDB, Aécio Neves, teria pedido a Lula que o ex-presidente mantivesse o diretor Dimas Toledo em um cargo na diretoria da usina hidrelétrica de Furnas. Lula teria afirmado que, pelo jeito, Dimas estaria roubando muito. Segundo o depoimento, Aécio ficou incomodado com a quebra dos sigilos fiscais do Banco Rural pela CPI dos Correios, que era presidida por Delcídio. O tucano pediu para aumentar o prazo da quebra de sigilo e o tempo foi usado para maquiar os dados do banco. Delcídio disse que notou a maquiagem porque a gênese do mensalão teria ocorrido em Minas Gerais. Delcídio também menciona que Aécio é beneficiário de uma fundação sediada em um paraíso fiscal em Liechtenstein. Delcídio disse que o vice-presidente Michel Temer foi o responsável pela indicação de Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, condenado na Operação Lava Jato, e do ex-diretor João Augusto Henriques, que, segundo denúncias, ganhava recursos ilícitos na venda de etanol. Delcídio acredita que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode ter recebido vantagens ilícitas em contratos da empresa Furnas. Segundo a delação, a ilegalidade na empresa acabou somente depois que Dilma Rousseff substituiu a diretoria, o que teria levado ao enfrentamento entre ela e Cunha. Delcídio também disse que Eduardo Cunha tinha relação densa com o banqueiro André Esteves, preso na Lava Jato, e que acredita que essa conexão envolvia negócios escusos. Segundo a delação, o mercadante disse ao assessor de Delcídio, Eduardo Marzagão, que era para o senador ter calma e avaliar muito bem a conduta a tomar diante da complexidade do momento político. O recado era para que Delcídio não procurasse o Ministério Público Federal. O senador entendeu que Mercadante agiu como emissário da presidenta Dilma. O ministro disse que poderia conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para buscar uma saída. Mercadante reagiu às acusações. Eu disse claramente, estou aqui para um gesto de solidariedade. E repito isso várias vezes, a minha questão é política e pessoal. É incrível eu ter que estar prestando esclarecimento sobre isso, mas é minha obrigação com a minha pública. A responsabilidade sobre esse diálogo é só minha. A iniciativa foi minha. A delação de Delcídio teve forte repercussão no Congresso Nacional. Mais uma cena deprimente, né, que vem à tona no governo do PT, do ex-presidente Lula e do atual presidente Dilma. A sociedade já não suporta mais ter que conviver com os escândalos dia a dia e cada vez mais com proporções que chegam a presidente da República, a seus ministros. A nossa Constituição é clara. Qualquer que seja o fato, a delação, a pessoa da presidente tem que ter cometido crime de responsabilidade. E a presidenta Dilma não cometeu isso, ela continua sendo a presidenta do Brasil. E desejo da oposição ou de
parte da população que vai às ruas também não são motivos para se pedir o impeachment. Pelo acordo de delação premiada, Delcídio do Amaral vai devolver R$1,5 milhão aos cofres públicos. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que repudia com veemência a tentativa de envolvimento do nome dela na iniciativa pessoal do ministro Aloysio Mercadante. O Instituto Lula respondeu que as doações à entidade são feitas dentro da legalidade e informadas à Receita Federal. As declarações de Delcídio do Amaral foram classificadas como mentirosas pelo senador Aécio Neves e como delírio pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, explicou que manteve diálogo com André Esteves, do banco BTG Pactual, e também como donos de outros bancos, o que seria comum no cargo dele. André Esteves afirmou que a relação com Cunha, foi institucional e regular. O STF afirmou que o presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski, jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. E o ministro Marcelo Navarro, do STJ, disse que tem a consciência limpa e que os diálogos apontados por Delcídio jamais ocorreram.